Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a primeira semana de maio falar sobre Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, tá? Olha só, nós vamos ter há quem diga que são 4 revoluções industriais, tá? Mas nós vamos falar da primeira, quando se descobriu a primeira máquina mesmo, tá? Foi lá na Inglaterra por volta de 1750, 70, 80. Você sabe que na história é muito difícil marcar um dia, né? A máquina não aconteceu lá num dia, pá, aconteceu a máquina. Não, é um processo de estudo, né? De determinação. Então, a primeira máquina a ser desenvolvida na Inglaterra, vamos dizer assim, entre aspas, descoberta, não foi descoberta, foi construída, desenvolvida, né? Foi a máquina a vapor. Eles descobriram que a pressão do vapor é muito forte e pode mover um motor. Como assim, professora? Facinho, quer ver você entender? Pega uma panela de pressão. Você põe água numa panela de pressão, tira aquele pino que roda. Se você tirar aquele pino, você sai uma pressão ali, né? Não sai um vapor? Se você imaginar assim que você puser o dedo lá, você não vai pôr o dedo, claro, né? Mas vamos supor, você coloque qualquer coisa ali, uma colher, né? O vapor empurra, não empurra? Então você imagina se você tiver uma panela de pressão gigante e tiver aquela água fervente produzindo vapor e um buraco, né, maior assim. O que acontece? Sai muito vapor com muita pressão. Então o que acontece? Esse vapor pode girar uma hélice. Você pode pôr para que esse vapor gire uma hélice. Essa hélice cria calor, cria energia. Então, a base da Revolução Industrial, da máquina a vapor, é essa aí. Você conseguir fazer pressão, força com o vapor. E foi assim que eles moveram a Maria Fumaça, aquele trem. Não tinha energia elétrica, não tinha combustível. Como é que ele fazia funcionar um trem, fazer andar um trem sem nada disso? Com vapor. Eles queimavam carvão, aquecia a água, né? O negócio tinha tanques grandes, né, dentro do trem, aquecia a água e deixava um buraquinho para pressão, e essa pressão ia girando as rodas, ou tinha um sistema ali, que eu não sei precisar exatamente como que era na época, mas ele fazia mover as rodas, né? Empurrar o trem. Tá. Essa invenção deixou por exemplo, no navio, como que era um navio, né? Era remo, né? Como é que os portugueses chegaram ao Brasil? No remo, ou com as velas. Fazia um tecido muito grande, o vento batia e empurrava o navio. Exatamente isso. Então, quando você descobre a máquina a vapor, é uma transformação na humanidade. É uma transformação na humanidade mesmo. Por isso que é chamada de revolução. Não foi uma luta, não foi uma guerra, mas foi uma revolução. Revolução cultural, revolução econômica, revolução de tudo. Por que aconteceu na Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha matéria-prima. Olha, gente, são conceitos, né? Conceitos que vocês não podem mais esquecer. O que é matéria-prima? Ela tinha minério no solo, ela tirava ferro do solo para construir máquina, então ela tinha essas coisas. E ela tinha mão de obra, gente que produzisse na indústria. Você entendeu? Então, eu preciso o quê para ter uma revolução? Eu preciso da matéria-prima, preciso gente para produzir e preciso gente para comprar. Essencialmente isso. Então, não adianta eu produzir e não ter quem compra. Vocês entenderam? Então, foi por isso que o capitalismo se consolidou na Revolução Industrial. Essa questão de eu comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, e gerar lucro, acontece na Revolução Industrial, onde se fixa o capitalismo. Entenderam? Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um processo, uma revolução de ideias culturais, de ideias tecnológicas. A partir do momento que você começa a produzir desse jeito, o mundo muda. Eu não quero mais puxar um arado, eu vou pôr um trator daqui uns dias. Eu faço um jeito lá de
no vapor e empurrar um trem lá que eu não tenha que ficar puxando com o cavalo, com o boi, o arado. Vocês entenderam? E o que é muito importante na Revolução Industrial também que se percebe? Primeiro era assim, era a manufatura, mano de mão. Eu ia lá, plantava o algodão. As primeiras indústrias foram as têxteis, de tecido, têxtil de tecido. Eu ia lá, plantava o algodão, colhia o algodão, pegava o chumaço do algodão e fazia assim, ia fazendo assim, até ele virar um fio, e depois tricotava ele para virar um tecido, para depois fazer a roupa. Olha só, hein? Olha só, que problema. Hoje, por exemplo, eu planto com a máquina, colho com a máquina, teço esse tecido com a máquina, transporto com caminhão, barco, né, navio. Tudo é muito rápido. E produzo naquelas indústrias de produzir tecido. E depois eu tenho aquela indústria que produz não sei quantas peças de roupa por hora, né? É uma barbaridade a velocidade, né? Cada vez mais rápido. Hoje, por exemplo, eu já tenho o computador que faz o desenho da roupa, você já manda o comando lá pro robô, né? Que ele corta o tecido e ele já corta, e aí você tem alguém que vai costurando muito rápido. A costureira, inclusive, tem uma que só põe o botão, outra só põe o bolso, outra só põe não sei o que, para isso ser muito rápido. Então, essa questão da rapidez é predominante na primeira revolução, em todas as revoluções, mas vamos falar da primeira, que é o que a gente está falando, né? Da primeira revolução industrial. Então, onde foi? Na Inglaterra. Onde é a Inglaterra? Europa. Que século? 18, certo? Ali por 1700 e alguma coisa. Por que foi na Inglaterra? Porque eles tinham mão de obra, porque eles tinham mão de obra barata, né? Porque eles tinham matéria-prima para produzir essas máquinas. Entenderam? Então, olha só. A Revolução Industrial foi uma revolução cultural, econômica, social, mudou todo o contexto social das pessoas no mundo inteiro. A partir do momento que eu consigo produzir ligeiramente, muito rápido. Entenderam o que foi a primeira Revolução Industrial? Olha só, eu mandei algum vídeo aí, mapa mental. Se liga, são coisas que você não pode esquecer nunca mais na vida. Faz parte do show, tá ok? Para qualquer vestibular, isso é um tema fantástico, tá? Então entendam bem o que foi a primeira revolução a vapor. Se quiserem fazer uma pesquisa na internet, olha só como vocês são privilegiados hoje, né? Quem pode acessar uma internet e pesquisar mais sobre, por exemplo, como funciona uma máquina a vapor. E vir aí uma hora e me dar uma explicação melhor, ok? Por hora é só, obrigada. E bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição.